Um defeito de cor. Capítulo 10. Continuação. Xaxá Julião. Acho que o Julião foi um dos últimos comerciantes de escravos de toda a costa e um dos únicos na época, conseguindo ganhar um bom dinheiro por causa da falta de concorrência. Os escravos dele eram mandados para São Tomé e Príncipe, e não para o Brasil. Ele também esteve várias vezes na Bahia, em São Salvador, onde fazia comércio com tabaco e açúcar, sempre voltando com bonitos presentes para mim. Na verdade, o Julião foi o último xaxá do Daomé, sucedido pelo irmão Lino, que nem chegou a ocupar o cargo direito. Primeiro, porque havia muitos conflitos entre a família de Souza e a família do rei do Daomé, sem falar nos desentendimentos causados pelos franceses, ingleses e portugueses. E depois, porque morreu pouquíssimo tempo depois de ser nomeado. Hoje o Daomé está sem xaxá, e não sei se algum dia algum rei vai voltar a honrar o pacto de sangue feito entre Dom Francisco e o príncipe Gacpé, devolvendo o cargo que pertence à família de Souza. Isso seria muito importante não só para a família, mas para todos os brasileiros que também se sentem desprestigiados com a falta de um representante. Acho que deixei a África e estou deixando a vida em boa hora, pois não aguentaria nos ver perdendo todo o prestígio que lutamos tanto para conquistar e ao qual temos direito, pois aquela parte do Daomé não seria nada sem o nosso trabalho. É por isso que se torna ainda mais lamentável o que aconteceu ao Julião e à sua família. O xaxá Julião enfrentou tempos muito difíceis quando o Daomé esteve passando por uma disputa, tendo de um lado os portugueses, um pouco apoiados pelos ingleses, do outro os franceses, e no meio os brasileiros e os daoemanos. O xaxá achava justo que os portugueses saíssem vencedores, pois já estavam estabelecidos havia muito tempo e tinham investido muito mais no Daomé do que qualquer outra nação. Era também uma forma de retribuir a confiança que o governo português tinha depositado nele e em sua família, em anos e anos de parcerias comerciais. Mas, acima de tudo, os portugueses eram os que se davam melhor com os brasileiros, e alguns deles inclusive se consideravam brasileiros também, só por falar em português. Como não queria brigas e era uma das pessoas mais influentes da costa, o xaxá Julião tentou resolver o impasse. A França tinha estabelecido um protetorado em Porto Novo e disputava Cotuno com o rei Gleglé, cercando a cidade com tratados de protetorado assinados com vários reinos e aldeias nas vizinhanças, bloqueando algumas importantes rotas comerciais e prejudicando os comerciantes brasileiros. Percebendo a nossa importância em Porto Novo, o residente responsável francês procurou o xaxá e pediu que ele nos convencesse a ficar do lado dos franceses e contra o rei do Daomé, de quem também queriam tomar Cotuno e Uidá. Fiel aos brasileiros e aos portugueses, e ao rei do Daomé, é claro, o xaxá se recusou a prestar tal serviço, trocando uma recompensa tentadora em dinheiro pela inimizade dos franceses. A situação se agravou quando alguns missionários portugueses foram se estabelecer em região considerada dos missionários franceses, as cidades de Abomey, Calave e Godomé. O meu amigo, o superior da Société des Missions Africaines de Lyon, se queixou às autoridades francesas, que foram até o rei pedir a expulsão dos missionários portugueses. Querendo se isentar da responsabilidade, o rei Gleglé disse aos franceses que aquele não era assunto da competência dele, mas sim do xaxá. Enquanto isso, e em surdina, em Lisboa já estava sendo negociado o acordo para um protetorado português no Daomé, com o apoio da Inglaterra, que tinha medo de que a França tomasse a região e até fez vista grossa ao tráfico de escravos com as ilhas de São Tomé e Príncipe, e dentro do próprio Daomé. Isso para que os portugueses pudessem cumprir uma das exigências do rei Gleglé, que queria vender para eles todos os escravos prisioneiros de guerra,
a serem enviados para trabalhar nas fazendas, que seriam montadas para desenvolver o interior. Reconhecendo aquela derrota, a França fez um acordo com o rei Atanlé e tomou sob sua proteção as cidades de Grande Popô e Agué. Como havia muitos brasileiros por lá, quem intermediou esses acordos foram os sobrinhos do próprio Xaxá Julião, 2 filhos do Isidoro, o Xaxá anterior, causando grande desentendimento dentro da família. Para conseguir os escravos que seriam comprados por Portugal, o rei Gleglé deixou provisoriamente em seu lugar o príncipe Condo, que seria o próximo rei do Daomé. E foi ele mesmo atacar as cidades que eram protetorado francês. Para piorar a situação, e ajudados pelos portugueses, os daomeanos ainda tomaram de volta algumas cidades que já eram dos franceses, como Grande Popô e Agué, que, juntamente com Idá, Godomé e Boca do Rio, passaram a ser protetorado português. Novamente complicando a situação do Xaxá Julião, o rei Gleglé o indicou como governador dessas regiões, com a patente de tenente-coronel do exército português. Os franceses não aceitaram os reveses e fizeram grandes protestos em África e na Europa, sem resultado, e mantiveram seu pavilhão hasteado em todas as casas de comércio e de particulares francesas, enquanto os prédios oficiais ostentavam o pavilhão português. Os franceses começaram então a nos bajular, os brasileiros, porque perceberam que o Xaxá governava de acordo com os nossos interesses, o que fez com que a comunidade se fortalecesse bastante, dando ainda mais poder ao Xaxá, que começou a se tornar mais poderoso do que o rei Gleglé. Foi nessa época que recebi a visita de 2 brasileiros, uns 2 ou 3 anos antes da proclamação da República do Brasil, que estavam conversando com os brasileiros mais influentes da costa para saber o que achávamos de ter o Daomé sob protetorado brasileiro, e não português, como o primeiro Xaxá já tinha proposto a Dom Pedro I, quando da independência do Brasil. Eu não quis opinar, dizendo que, por estar confinada à casa, não acompanhava muito bem as disputas políticas da região. Tudo mentira, porque acompanhava com grande interesse. Era o que me restava e distraía, e acredito que fui uma das pessoas que mais tiveram informações sobre aquilo tudo, de todas as partes. Das resoluções de Abomé, eu ficava sabendo por intermédio dos meus amigos comerciantes de Uidá. Sobre o Xaxá, por intermédio do João e dele próprio, que sempre me visitava quando ia a Lagos. Sobre os portugueses e os franceses, e um pouco menos sobre os ingleses, quem me contava eram os missionários, com os quais sempre mantive boas relações. Quando os selvagens invejosos perceberam que o governo do Xaxá fortalecia os brasileiros, que até começavam a ter ambições políticas na região, trataram de difamar o Xaxá diante do rei Gleglé e do próprio príncipe Condo. Os 2, que também já estavam enciumados, acharam por bem acreditar nas mentiras mais absurdas, como da existência de um plano do Xaxá para vender aos portugueses parte do território do Daomé, e a acusação de que ele estava roubando, ao negociar com os portugueses um valor muito maior do que o pedido pelo rei, referente aos escravos, ficando com a diferença e a comissão que lhe era de direito. Eu não acredito nisso, mas o modo de vida do Julião levava a crer que ele estava ganhando muito dinheiro, pois adquiria várias casas e dava grandes festas, não economizando em nada. Acho que foi em 1887 que o rei mandou chamar o Julião a Abomé, com um pretexto qualquer. Desconfiado de que algo não estava certo, o Xaxá levou com ele alguns colaboradores, entre os quais quase se incluiu o João, que só não foi por sorte e por ter que resolver alguns problemas urgentes em uma das fazendas que tinha acabado de comprar. Ele finalmente estava realizando o grande sonho de possuir fazendas compradas com o próprio dinheiro, como tinha me dito uma vez, quando ainda não passava de uma criança.
Eu já tinha até me esquecido daquela promessa e me arrependi muito por não ter percebido antes o propósito dele ao trabalhar tanto na Casas da Bahia, pois nunca o tinha visto tão feliz. Verdadeiramente feliz com sua vocação de fazendeiro. E por causa de uma fazenda, ele não estava na comitiva que acompanhou o Xaxá até Abomé, que incluiu alguns comerciantes e os parentes que ainda não tinham passado para o lado da família liderado pelos filhos do Isidoro. Quando o Julião chegou à corte, já havia um tribunal, que o julgou e condenou pelo roubo do equivalente a 50.000 francos, dinheiro que deveria ter sido repassado ao rei por conta da venda de prisioneiros escravos aos portugueses. Várias pessoas inventaram outras acusações, inclusive seus irmãos e sobrinhos, e, é claro, os franceses. Os brasileiros e portugueses se sentiram abandonados, principalmente porque o rei e o príncipe, não sabendo ler nem escrever, tinham deixado que o Xaxá cuidasse do contrato de protetorado com os portugueses. Com a prisão do Julião, todos os seus poderes foram revogados, e os soberanos do Daomé decidiram que tal contrato não tinha mais validade, que o Xaxá também tinha enganado os portugueses, alegando que não repassava o dinheiro da venda dos escravos porque os portugueses eram maus pagadores. Tudo mentira. Percebendo o bom momento, os franceses pressionaram e conseguiram fazer com que Portugal renunciasse ao protetorado da costa do Daomé, deixando o caminho livre para eles. Como o Xaxá continuava negando que tinha feito tudo aquilo, resolveram submetê-lo à prova da verdade pelo Vodun, o que acabou condenando-o de uma vez por todas. Isso eu não entendo. Não consigo compreender os interesses e as forças que agiram por trás daquela suposta verdade envolvendo os Voduns. Culpado, o Xaxá foi executado com toda a sua comitiva, tendo sido poupadas apenas 2 pessoas. Uma delas foi um irmão que o havia traído, mas que acabou envenenado em Uidá dias depois, por um emissário do Abomé. A outra foi salva na última hora pela mãe, que enviou muitos presentes ao rei por uma comitiva de mais de 40 pessoas, valendo-se da influência da mãe do rei, que intercedeu pelo filho da amiga. As 2 faziam parte da sociedade de culto das mulheres da corte de Abomé, a que tinha sido presidida pela minha amiga Agontimé. Dias depois, o rei mandou matar todos os filhos do Xaxá Julião, para não correr o risco de uma vingança e para mostrar que punia exemplarmente quem ousava traí-lo. Como parte da punição, todos os bens do Julião passaram para a corte, e o lindo teto da Licessa foi arrancado, a casa da qual ele tanto se orgulhava e onde foi enterrado. Não por consideração dos familiares que ainda restavam, mas porque não quiseram deixar que ele fosse enterrado junto com os parentes em Singbomei. Nem sei se todos os parentes acreditavam mesmo na culpa do Xaxá Julião, mas não queriam arrumar mais problemas com o rei e negaram a ele as honras que os Xaxás anteriores tinham recebido. Os portugueses também foram punidos, embora alguns tivessem ajudado o rei a condenar o Julião depois de acreditarem que tinham sido difamados, e as tropas reais, comandadas pelo exército de Amazonas do Daomé, atacaram e queimaram todas as casas que abrigavam guarnições portuguesas. Eu acompanhava tudo aquilo com grande aflição e fiquei muito feliz quando pude ajudar uma das únicas sobreviventes, a Agboesse, uma das esposas do Julião. Quando se casou com ele, ela era ainda uma criança e não tinha esse nome, mas o de Alon Coba, filha do rei Toi, de Agoé Adigo. Acho que ela era a esposa preferida, pois tinha acompanhado o Julião em muitas viagens que ele fez a Lagos, e viu o carinho que tinham um com o outro. Durante muitos anos, a Agboesse não conseguiu segurar filho, e ao consultar o Vodun Fá, descobriu que isso só aconteceria depois que se internasse em um convento e cumprisse obrigações com o Vodun. Assim foi feito, com o Julião sempre dizendo que sentia muita falta dela, enclausurada em um convento de Aguê. Passado o tempo necessário, o Julião foi buscá-la,
Mas os sacerdotes não quiseram deixá-la sair, até que todas as outras jovens que tinham entrado na mesma época também tivessem condições de fazer a cerimônia de liberação. Isso poderia durar anos, pois a cerimônia não era barata e muitas vezes os pais das jovens precisavam de muito tempo para juntar o dinheiro. Desesperado, o Julião pagou as cerimônias de todas as jovens para ter a esposa de volta imediatamente. Logo em seguida, ela ficou pejada e deu à luz a um menino, o Feliciano, um Texossu, uma criança sagrada, que estava no colo dela naquela noite em que, desesperada, ela bateu à porta da minha casa. Estava fugindo dos soldados do rei Gleglé, que tinham ordem de não deixar sobre o solo africano nenhuma descendência do Julião. Foi a Geninha quem a atendeu e imediatamente deixou que ela entrasse, levando os dois até o meu quarto. Ela me pediu algum dinheiro, um pouco de comida e alguém para escoltá-la até a Gué, onde se esconderia no convento, pois sabia que os guardas não teriam coragem de entrar lá, por respeito e temor aos voduns. Isso já faz mais de 10 anos, e até onde sei, o plano deu certo. Meus olhos. Acho que agora devo continuar nossa história, e talvez só tenha contado sobre o Julião para adiar o acontecimento seguinte. Devo confessar que é algo que só tive coragem de considerar depois do casamento dos seus irmãos. Como se não pensar afastasse a possibilidade de acontecer, pois eu estava ficando cega. Percebi isso logo depois da morte da sinhazinha, e primeiro atribuí a vista embaçada à falta de prática, a não mais me sentar e escrever todos os dias, como fazia desde a volta à África. Continuei escrevendo cartas para Maria Clara e para Carolina, a filha da sinhazinha, mas não na mesma quantidade. Comecei então a escrever para mim mesma todos os dias, colocando no papel as coisas que me aconteciam e os pensamentos mais importantes, mas não consegui continuar por muito tempo. Faltava a outra pessoa, a sensação de ser entendida e compreendida, mesmo conversando a sós, como eu achava que fazia com a sinhazinha. Nos últimos dias antes da volta da Maria Clara, quando eu escrevia uma carta por semana para ela e outra carta a cada 2 meses para Carolina, o problema se agravou e deixei definitivamente de escrever. Para a Maria Clara, eu não precisava mais justificar, porque ela estava em casa, mas disse a Carolina que precisava parar de escrever para poupar os olhos que, de uma hora para outra, começaram a doer bastante. Queimar é a palavra certa. Como se uma brasa tivesse caído dentro deles. Minha sorte foi que acontecia com um olho de cada vez, que logo em seguida ficava muito vermelho, todo ele, para depois a vermelhidão ir se reduzindo ao que se parecia com vários riozinhos de sangue. Nesses dias eu evitava sair do quarto, que deixava sempre fechado para que o menor número de pessoas soubesse o que estava acontecendo. Quando tudo passava e a cor voltava ao normal, eu sentia que enxergava um pouco menos, como se aquela região onde tinham se formado os riozinhos tivessem morrido para sempre. Rios e morte. Imagens sempre muito presentes na minha vida. Mas a Maria Clara percebeu, contou ao João, e eles queriam que eu fosse ao médico. Eu prometia e não cumpria, dizendo que não aguentaria uma viagem longa à procura de um, mas que aproveitaria uma visita deles a Lagos quando acontecesse, e que na verdade aquilo não era nada, doença de velho, coisa sem importância. Na semana anterior ao casamento eu tinha tido uma daquelas crises e fiquei com medo de não sarar até o dia. Mas deu tudo certo, e o olho vermelho foi atribuído à emoção de uma mãe que estava casando de uma só vez os 2 únicos filhos. Mas depois do casamento, depois que a Maria Clara e o Bullion foram viver na casa deles, perto da minha, e que o João e a Isabel foram para a casa de Uidá, as crises se tornaram mais frequentes e comecei realmente a ter medo. De alguma maneira eu já sabia que não havia o que fazer, que estava mesmo ficando cega e cada dia mais agradecida por ter visto minha filha vestida de noiva. O João estava lindo, de roupa de gala completa,
mas nada se comparava à beleza da Maria Clara na roupa que ela mesma desenhou e levou para uma costureira brasileira fazer, com seda branca comprada de um comerciante de tecidos inglês. Era um vestido simples, quase sem roda, com a saia enfeitada de flores de laranjeira e cauda de veludo de seda, que foi carregada por 2 pajens vestidos também de branco. Nas mãos, ela levava uma corrente e um crucifixo de prata, presente dos padres. Aquela imagem, em que ela mais parecia um anjo iluminado, compensaria todos os anos seguintes da mais completa escuridão. Eu tinha grande dificuldade de enxergar em lugares de muita claridade. A luz fazia com que as coisas perdessem o contorno, como se as cores estivessem gastas e desbotadas, e quase comecei a trocar o dia pela noite. Eu já tinha certeza de que em breve não enxergaria mais nada, e me lembrava muito do alfarrabista albino, de quem o Sr. Mongi tinha me falado. Lembra-se dele? Aquele que, mesmo cego, ainda atendia aos fregueses, sabendo de memória onde estavam todos os livros. Foi o que tentei fazer, andando pela casa e observando muito bem o lugar de cada coisa, os móveis, os objetos, os espaços e caminhos livres. Antes de ficar completamente cega, eu já conseguia fazer quase tudo de olhos fechados, para desespero da Jacinta, que não sabia direito o que estava acontecendo e me acreditava louca. Certo dia, o João apareceu em casa com um médico que tinha ido até lá especialmente para me atender. Um desperdício, pois ele disse exatamente o que eu já sabia, que não havia nada a fazer, receitando apenas um unguento para aliviar a dor. Ele disse que eu teria outros problemas, nada que eu já não soubesse também, como a bexiga mais solta, a vontade de beber muita água e que, se eu me machucasse, era possível que os ossos não mais colassem e que o sangue nunca mais parasse de correr. Mas o pior seriam as palpitações no coração e o cansaço, com os quais eu já estava acostumada. Eu achava que já era minha hora, que sentia tudo como o destino quisesse, e só tinha tristeza por realmente ter acabado a esperança de um dia te ver. Minha cegueira também me deu uma coisa boa, que foi a presença da Jacinta, que disse não ter coragem de me abandonar naquelas condições. Na época, a Geninha ainda estava na missão, cada vez mais querida e respeitada pelos missionários e pelos moradores das aldeias que visitava, educando e convertendo os selvagens. A avó. Ainda pude ver mais ou menos o rosto da minha primeira neta, a quem deram o meu nome, Luísa, nascida menos de 1 ano após o casamento do João e da Isabel, mas pouco tempo depois eu já não distinguia a forma de nada, nem feições, apenas borrões, parados ou em movimento, com cores cada vez mais suaves. Conheci a menina quando a levaram até Lagos, para que eu pudesse batizá-la na qualidade de avó e madrinha. Sabendo do problema, o padre Clemente aceitou fazer o batizado na minha casa, onde os convidados me pareceram mais curiosos para me verem cega do que para serem apresentados à minha neta. Devem ter ficado decepcionados, porque eu já não tinha saído de perto da Jacinta enquanto ela fazia os preparativos. E no dia, sabia exatamente onde estavam os talheres, os enfeites e onde se sentou cada pessoa à mesa. Acabada a festa, também fiz questão de levar cada convidado até a porta ou até o quarto onde dormiria, mostrando tudo o que precisaria. Foi desse jeito que surgiu a dúvida que perdura até hoje em África, se sou mesmo cega, pois quem não sabia, se não me olhasse bem nos olhos embaçados, nunca poderia dizer. Eu apenas ando apoiado em uma bengala, o que nem significa nada, pois as bengalas são muito comuns em África. Conferem nobreza e importância aos que estão autorizados a usá-las. Mas eu, como só ficava dentro de casa, não pedi autorização a ninguém, a rei nenhum, e nunca fui incomodada. Depois do batizado, a Isabel e a Luizinha ficaram mais algum tempo hospedadas na minha casa, enquanto o João foi até Topo a pedido do padre Cordiot, que estava abrindo uma escola agrícola por lá. O padre queria a ajuda do João para começar uma plantação de coco destinada à produção de copra.
Essa fazenda cresceu bastante durante certo período, mas não sei direito por que não deu certo, fechando há bem pouco tempo. Foi uma das paixões do meu filho e ajudava a sustentar a missão, chegando a ter muitas crianças morando lá, plantando coco, produzindo copra e farinha de mandioca e criando galinhas, porcos, vacas e ovelhas. Após o nascimento da Luizinha, perguntei a Maria Clara quando ela ficaria pejada, e a resposta não foi nada animadora, pois eu acreditava que não viveria muito tempo mais. Acredito que ela também pensou a mesma coisa e quis me dar a alegria de estar presente no nascimento do filho ou da filha da minha única filha. E quando o João e a Isabel comunicaram que estavam esperando o segundo filho, ela disse que também estava pejada. Foi uma noite muito alegre a daqueles comunicados, véspera de Natal de 1878, quando todos largaram suas casas e foram passar alguns dias comigo. Depois daquele Natal, isso se tornou um hábito e provocou uma situação bastante interessante alguns anos depois. Tudo começou logo depois do nascimento do César, o segundo filho do João e da Isabel. A meu pedido, por eu estar cega e não sair de casa, quando estava em Lagos, a Isabel sempre ficava comigo, e não na casa dos pais. Menos de uma semana depois do parto dela, mandei buscar a Maria Clara para que ela também tivesse o filho perto de mim. Acho que se eu não tivesse feito isso, ela não teria ido, sempre com as ideias de independência, querendo trabalhar até a última hora. Mas o Bullion sabia muito bem cuidar de tudo e, para ajudá-lo, a Geninha pediu dispensa de alguns dias na missão e assumiu as aulas da Maria Clara. A turma era pequena, não mais de 20 meninas, pois a Maria Clara disse que assim elas aprendiam melhor. 2 dias depois que ela chegou em casa, nasceu o Maurice, e não gosto de me lembrar daqueles dias. O parto nem foi tão difícil, e estive presente até o momento em que a paradeira pegou a criança. Disse que era um menino, mostrou a Maria Clara e depois colocou nos meus braços. Ajudada pela Jacinta, fiz com ele a mesma coisa que tinha feito com a Luizinha e o César. Levei meu neto até os quartos santos, rezei e o apresentei aos orixás e aos voduns. Depois, entreguei o menino para a Jacinta e permaneci no quarto dos voduns em silêncio, como fazia todas as vezes que queria tomar alguma decisão ou apenas estar em paz, sozinha. Acho que fiquei lá dentro mais de 4 horas, e quando saí percebi uma estranha movimentação pela casa, muitos passos apressados e muitos sussurros. Tive certeza de que estavam me escondendo alguma coisa e fui direto para o quarto da Maria Clara, que não respondeu a minha pergunta sobre estar tudo bem. Foi a Jacinta quem me disse que ela estava dormindo, descansando, pois já tinha perdido muito sangue e continuava perdendo. Na hora eu soube que aquilo era uma coisa de Abicu, e ninguém ainda tinha pensado nisso. Mandei que fossem atrás de todos os babalaús e sacerdotes que encontrassem, dizendo que precisavam livrar uma mãe da força de um Abicu do fogo. Fiquei estranhamente tranquila, porque tinha certeza de que ela seria salva. De algum modo, eu já sabia o fim daquela história. Era como se eu tivesse dormido enquanto estava no quarto dos voduns, sonhado e recebido a visita da minha mãe ou da minha avó, não sei, pois senti a presença das duas, que me contaram tudo o que ia acontecer. No sonho, como naquela hora, eu já sabia das complicações, mas que depois acabaria tudo bem. Apareceram representantes dos orixás, dos voduns e dos santos católicos, todos juntos na minha sala ou no quarto da Maria Clara. E não falaram uns com os outros, mas respeitavam as respectivas crenças. O Bullion se assustou com a minha tranquilidade, dizendo que, ao me observar, a sua fé era posta em prova, pois os seus santos não lhe davam tanta calma. Naqueles dias, ele ficou o tempo todo ao lado da cama da Maria Clara, saindo apenas nos momentos em que ela estava lúcida e perguntava por que ele não estava na escola cuidando dos alunos. Ele não parecia capaz de cuidar de coisa alguma, e foi a Geninha quem ficou responsável por tudo. O sangramento não dava trégua, e minha filha enfraquecia a olhos vistos, perdendo as cores e ficando só pele e osso, como eu tinha ouvido as pessoas sussurrarem perto de mim, quando achavam que, além de cega, eu tinha ficado surda também. Ela tinha leite e fazia questão de dar o peito à criança, embora todos desaconselhassem, dizendo que precisava guardar toda a força para si.
As pessoas pediam que eu conversasse com ela, dizendo que não podia, mas eu era a primeira a pegar a criança chorando de fome e colocar no peito da mãe, mesmo quando ela estava inconsciente ou dormindo. A Jacinta dizia que aquilo era errado, que a criança podia pegar a doença da mãe, mas eu e minha filha sabíamos que não era assim e que seria bom ela amamentar aquele menino que precisava se acostumar com ela, precisando se acostumar com o Aie para não sentir tanta falta do Orum. Precisava começar a gostar da mãe. Dias depois, quando melhorou, a Maria Clara contou só para mim que tinha sonhado várias vezes com uma moça e uma velha, que disseram para ela ter calma e fé, pois tudo acabaria bem. Uns 15 dias depois do parto ela parou de sangrar, e mais uma semana já estava bem disposta, embora muito magra e ficando cansada com qualquer atividade. Nesse meio tempo, escondido do Bulhô, providenciei a cerimônia do nome para o meu neto, que o Babalaô aceitou fazer no meu quarto dos orixás. Encomendei também sacrifícios para Xangô e Naná, além de todos os rituais necessários para segurar a bicuz, como eu tinha feito com você. A primeira vez que a Maria Clara saiu da cama foi para ir ao batizado católico da criança, que o Bulhô tinha pressa de fazer, talvez assustado com o estado de saúde da mãe, embora o menino estivesse forte e saudável. O batizado também foi feito na nossa casa, pelo padre Cordiô, uma cerimônia rápida e simples, na qual a Isabel e o João foram madrinha e padrinho do Maurice, com padrio que retribuíam tempos depois, no nascimento da Catarina. Mas, muito antes do nascimento da Catarina, houve toda a confusão com a Adenique.